Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos iniciando essa semana linda com este momento muito especial para a minha vida e eu acredito que para muitos de vocês, quando nós somamos as nossas energias, quando as vibrações de luz, de amor, de alegria, de fé são somadas com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos, com o nosso desejo de aprender, de se fortalecer, com o desejo de ajudar aqueles que também precisam. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos, nesse instante, rogar a Jesus, o nosso Mestre querido, que possa abençoar a todos nós, abençoar os nossos lares, os nossos companheiros de jornada, abençoar os nossos filhos, os nossos pais que nos deram a vida, e os lares de todos nós que estamos aqui, amigos, né? Irmãos que escolhemos para a caminhada. É muito bom estarmos neste momento conectados. Que Jesus abençoe a todos nós e permita que tenhamos um excelente estudo e que, enquanto estivermos aqui sintonizados, os bons espíritos possam cuidar de todos nós, fluidificar as nossas águas, encaminhar os irmãozinhos necessitados de luz, de fraternidade e de tratamento. Que nós possamos, ao final deste estudo, nos sentirmos mais leves, mais felizes, mais fortalecidos. Que Jesus nos abençoe. Aqui já temos algumas mensagens no chat ao vivo. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Dona Josefina, boa noite. Norminha, Dona Ivani, David, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Sueli. Boa noite, Tita. Boa noite, seu Antônio. Todos muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui. Osanira, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos que entrarem no decorrer do nosso estudo e todos aqueles também que vão assistir mais tarde. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é um livro psicografado pelo nosso querido Chico, autoria espiritual Emmanuel. Só um minutinho. Capítulo 40. Tempo de confiança. A passagem evangélica encontra-se em Lucas, capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Jesus. Jesus dizendo, né? Onde está a vossa fé? E Emmanuel nos traz o seguinte ensinamento. A tempestade estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre.
porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Bonita, né? Tempo de confiança. Essa lição aqui nos traz muitas questões assim bacanas, né? Para a gente poder refletir. Eu trouxe aqui a minha colinha para a gente poder, um roteiro, né, para a gente ir refletindo, né? Primeiro que essa passagem, né, que Lucas escreve, encontra-se também em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, e Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Quando Jesus convida alguns apóstolos a atravessar o mar da Galileia para o outro lado, e uma tempestade surge no meio dessa travessia. E os apóstolos e discípulos estão desesperados e pedem a ajuda de Jesus, que acalma o vento, as águas, e pergunta: onde está a sua fé? Né? Então, nós temos duas passagens, né, com relação à travessia e tempestade. Uma é essa que Jesus estava, segundo a leitura, dormindo, e a outra em que Jesus anda sobre as águas. Mas nós vamos ficar nessa, né? Vamos refletir um pouquinho sobre essa lição. Jesus, ele acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos dele num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus passara o dia ensinando as multidões e curando doentes no lado ocidental do mar da Galileia. Então, no final da tarde, ele entrou no barco de pesca, acompanhado dos seus discípulos, e os convidou para partirem para o outro lado do lago, né? Naturalmente, ele estava fadigado, um dia muito exaustivo, né? Então, Jesus pegou uma almofada, colocou na embarcação, deitou, fechou os olhos e dormiu. Jesus partiu para o outro lado do lago, né? Também para um descanso. Na margem oposta de onde eles partiram, ficava Decápolis, que era uma cidade, né, uma área em que os judeus evitavam frequentar, porque a maior parte daquela população era formada pelos gentios. Então, foi do outro lado desse lago, depois do que aconteceu da tempestade, né, que Jesus passa-se aquela passagem onde um homem possesso, né, libertado, aqueles espíritos, né, obsessores são libertados e Jesus traz aquele homem que eles chamavam de endemoniado na época, né, traz a cura, né? Mas vamos voltar à história. Jesus estava dormindo, né, enquanto seus discípulos conduziam a embarcação. Muitos dos discípulos ali eram pescadores de profissão. Então, eles estavam muito habituados àquelas águas e faziam aquelas travessias sempre, né? Então, normalmente, a gente pensando, né, que os discípulos desesperaram, segundo a passagem bíblica, é porque houve uma mudança repentina, né, do clima, né? E aí, as tempestades repentinas no mar da Galileia, elas são constantes. Por quê? Porque o mar da Galileia, na realidade, ele é um grande lago, né? E ele mede mais ou menos, para vocês terem noção, 21 quilômetros de comprimento. E a largura é mais ou menos 14 quilômetros. Então, parece realmente o mar, não se vê o outro lado da margem, né? Então, esse lago, ele é cercado de montanhas. Só que esse lago, ele fica mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar.
Então, tudo isso favorece para ficar um acúmulo de ar quente na superfície do lago. Só que durante o verão, a temperatura é alta. Então, esse ar quente que para sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas, algumas montanhas bem altas ao redor do Mar da Galileia. Então, ocorre um choque térmico, né? E aí, quando há esse choque térmico, assim, há a formação de tempestades repentinas violentas, né? Se está um tempo bom, o Mar da Galileia tem as águas calmas, belíssimos, mas durante a tempestade, as águas ficam perigosas, né? Elas ficam muito agitadas. As ondas chegam a mais de 2 metros de altura e, inclusive, com a formação geográfica, favorece redemoinhos, né? Que é um risco, porque pega o barco, né? Então, era exatamente esse um dos cenários, né, dessa tempestade que ocorre no Mar da Galileia por essa questão de choque térmico, a formação geográfica, climática e tudo mais, que aconteceu nesse dia, né? Então, quando tem essas tempestades, nem mesmo os barcos de hoje motorizados se arriscam, esperam a tempestade passar. Agora vocês imaginam naquela época, né? Que eram com remos e tudo mais, né? Não tinha motor. Então Jesus, ele colocou uma almofada na polpa daquela pequena embarcação, né? E os discípulos lutavam ali com o leme, com os remos, tentando fugir da tempestade. E os esforços deles pareciam inúteis. E o perigo, né, deles naufragarem era real. Era real. As ondas cobriam o barco, inundava, era aquele cenário muito complicado, né? E o mestre ali, de olhos fechados, né? Segundo os evangelhos, ele estava dormindo. Bom, aí ele foi chamado pelos seus discípulos, né? E todos estavam muito desesperados. Na mesma hora que foi chamado, Jesus se levantou e ele ordenou, né, que o vento se acalmasse, que o mar se acalmasse, e imediatamente o vento cessou, o mar se acalmou e as águas ficaram absolutamente tranquilas, né? Os discípulos ficaram perplexos, estavam aterrorizados, mas ao mesmo tempo maravilhados com aquilo que Jesus acabara de fazer, porque eles conseguiam perguntar uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Mas a gente percebe que Jesus nunca fez nada sem um objetivo, né? Não era à toa que ele dormiu, que ele transpareceu dormir, não é à toa que ele acalmou o vento e as águas, porque quando eles perguntem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, está trazendo uma passagem, né, de Salmos, que já estava escrito antes, né, como se fosse uma profecia de como seria o mestre. Então, Jesus aproveitou aquela oportunidade para mostrar que ele era o filho do Pai, que havia lhe chegado para poder fazer uma diferença ensinando coisas que nós já tínhamos condições de aprender, nós, assim, a humanidade, né? Pois bem, quando a gente olha, né, para Jesus, a gente percebe que aquele medo dos apóstolos que estavam naquele barco não tinha sentido. Porque durante aquela tempestade, qual foi a falha dos discípulos? Entrarem no medo, no pânico e se esquecerem de olhar para Jesus e de saber que com Jesus no barco nada lhes aconteceria, né? Aí, o texto evangélico, ele traz essas duas reflexões. Primeiro, a tempestade que foi controlada por Jesus. E segundo, a importância da fé. Porque é a pergunta que Jesus faz, né? Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Né? Então vamos ver. Bom, com relação ao controle da tempestade,
que naquela época, e por muitas religiões é vista como um milagre, a gente sabe que tudo que era antes visto como um milagre, no próprio livro dos Espíritos, no Evangelho, com os conhecimentos que nós vamos adquirindo com a doutrina espírita, a gente percebe que tudo muito bem explicado, né? Hoje nós sabemos que ou Jesus atuou diretamente sobre o fenômeno atmosférico, né? Porque ele poderia estar ligado e pedido aos espíritos da natureza, que cuidam da natureza, que o ouviram e atenderam a solicitação dele, né? Isso acontece muito, os fenômenos da natureza, né? Muitas vezes, todos eles têm a interferência desses espíritos que cuidam da natureza. E isso consta no livro dos espíritos, né? Então, nós temos falanges em evolução que trabalham ativamente, constantemente, zelando pelos reinos mineral, vegetal e animal de toda a nossa natureza. Todos os fenômenos atmosféricos que ocorrem no orbe terrestre também são presididos por essa pleiade de espíritos superiores, porque eles são encarregados de manter o equilíbrio planetário, o equilíbrio da natureza, né? Nós, claro que a gente nem sempre entende o porquê dos fenômenos, né? Por que tem tanto terremoto em tal região? Por que tantas pessoas morrem com um tsunami? Por que tantas tragédias e calamidades acontecem? Mas uma coisa que o Espiritismo nos ensina é que não há um efeito sem causa, né? Então, Jesus, quando ele apazigua a tempestade, não é na realidade um milagre como as pessoas entendiam antes. Jesus tem o conhecimento das forças que regem o universo. E ele tem uma superioridade moral, porque ele estava presente, segundo Emmanuel, na criação do planeta Terra. Então, ele pode orientar, né, a essas falanges invisíveis que pudessem cessar a tempestade naquele momento, né? Então, é muito interessante a gente compreender isso, do poder de Jesus. Quem era Jesus de fato? Às vezes ele tinha que mostrar algumas coisas assim para as pessoas compreenderem que ali estava aquele filho do nosso Deus, que era o espírito mais iluminado, mais evoluído que já esteve encarnado aqui na Terra, para que a gente pudesse compreender o tamanho do cuidado do Pai para conosco, né? Bom, então, Jesus, na realidade, ele mostrou uma lei de magnetismo, uma lei divina, quando ele, com seu conhecimento das forças, com a sua superioridade, sabendo da existência dos espíritos que cuidam do equilíbrio planetário, que cuidam da atmosfera, de tudo mais, Jesus tinha como ter um diálogo e como manipular essas forças, porque ele já estava num nível de evolução que ele poderia fazer isso. E qualquer espírito que chega ao nível de evolução dele vai conseguir fazer isso também, né? Bom, então, nós sabemos que quando nós queremos, minha gente, nos renovar, nós precisamos de saber que nós passamos por uma orientação espiritual. Quando nós vamos reencarnar, nós somos chamados pelo Ministério da Reencarnação, a nossa reencarnação ela tem um roteiro, que é claro que varia detalhes que nós escolhemos com livre-arbítrio, mas ela tem um objetivo final, né? Então nós estamos sempre sendo amparados. E quando nós queremos, né, melhorar como espíritos, crescer, evoluir, nós precisamos de fazer uma renovação interna, uma reforma íntima, para renovar o nosso espírito, as nossas energias, né? Então, nós precisamos
estar mais ligados ao plano maior, para ouvirmos, para sermos intuídos e para sabermos como lidar com as adversidades através, né, dos esclarecimentos, da sabedoria, do conhecimento, da fé, da força que nos move. Bom, quando Jesus convida, né, passemos para outra banda, né, passemos para o outro lago do lago, né, ele simplesmente quer indicar uma mudança de percepção, sair de onde você está, ali acomodado, para ir para um local diferente, que necessita da nossa atenção, que necessita da nossa dedicação, né? Mas ele deu essa ideia de que quando nós estamos aceitando ir para o outro lado, da renovação espiritual, né? Quando nós queremos ir para o lado do conhecimento, do amor a Deus, da prática da caridade, nós precisamos de embarcar com Ele e fazer essa travessia com Ele, né? Então, todos nós precisamos saber que hoje aqui, nós que estamos aqui no Estudo Oração, já escolhemos, de certa forma, estarmos com Jesus. Estarmos nessa transformação. E aí precisamos de quê? Confiar na presença dele e que ele está conosco, né? Então, toda mudança de comportamento, de objetivo, de crescimento, exige cuidados. Então, nós temos que estar atentos com os cuidados que nós devemos ter para conosco, para aqueles que nos cercam, para seguirmos essa nova direção, né? Bom, quando Jesus convida para ir para outra margem, Jesus está direcionando para onde que temos de ir. E nós temos que prestar atenção quantas vezes que Jesus nos direciona e a gente, dá uma fugidinha. Não podemos. Nós temos que estar atentos. Aceitamos o convite de Jesus? Vamos ser cristãos? Então o barco está sob o mando dele. Eu posso até estar no leme, mas quem controla, né, o orbe terrestre tem toda essa energia, todo esse conhecimento, toda essa superioridade moral, essa força é Jesus, né? Bom, a mudança de comportamento, a travessia exige cuidados. Mas depois que atravessarmos e enfrentarmos todas as dificuldades, encontraremos o quê? A calmaria das águas, a paz, a tranquilidade, a amizade, a alegria de termos conseguido chegar, né? Então, nós precisamos de saber que todos nós estamos progredindo. Isso tem que estar consciente. Nós estamos aqui para progredir. Nós estamos em constante evolução. Então, não dá mais para fugirmos desta responsabilidade, né? Bom, quando a gente pensa no período atual, a gente percebe os próprios livros do Divaldo, a própria doutrina espírita, mensagens, Chico já falava da transição. A humanidade terrestre está passando por uma transição planetária. Que transição é essa? Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e durante pelo menos um milênio estaremos nessa transição para o mundo, quando alcançaremos o outro lado da margem, que é o quê? O mundo de regeneração, onde o amor vai prevalecer sobre o ódio. Então, essa travessia nós já estamos fazendo, nós já entramos no barco e sabemos que Jesus está ali, né? Então, essa transição moral, né? Esse peso que muitas vezes nós temos com temporais e ventanias morais na nossa existência, ele acontece e vai acontecer com todos nós. Porque nós teremos que passar por essa tempestade para encontrar a calmaria. É uma etapa da evolução, né?
Nesses 20 séculos de cristianismo que nós temos, né, nós temos uma consciência esclarecida pela razão, porque hoje nós estudamos, hoje nós não ficamos apoiados, porque Deus quer, não, tudo tem uma justificativa, uma razão, esses esclarecimentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz, né? Então, nós temos que ter a noção que nós estamos numa batalha constante para adquirirmos os valores iluminativos do nosso eu. Porque nós estamos em processo evolutivo, sim, que nos leva também a um processo de autoiluminação. E, por consequência, cada um se iluminando a iluminação de todo o orbe terrestre, né? Mas, muitas vezes, esse campo de luta, essa tempestade aparece na nossa vida íntima, né? A gente percebe muitas vezes que a gente lida com animalidade, a nossa animalidade, que luta com o nosso lado espiritual. E a gente vê essa luta também externamente, muitas vezes com parentes, com a gente, amigos, né? Se não é conosco, é com duas pessoas que a gente conhece, situações que a gente está participando de forma indireta, né? Então, nós sabemos que milênios de sombras. Nós vivemos em muita sombra durante muito tempo, né? Estão cristalizadas no nosso interior. E às vezes essa cristalização, né? Essas crenças limitantes que não enxerga a luz, nos faz ter dificuldades de entrar em contato com essa luz que nasce no nosso íntimo nesse momento da travessia. Além de lutar com as tempestades externas, da solidão, das dificuldades financeiras, das dificuldades familiares, das doenças de quem amamos, da perda de entes queridos, né? De todo e qualquer tipo de dificuldade, nós temos essa dificuldade interna, que é quando nós temos essa animalidade tentando brigar com a nossa espiritualidade. Essa briga da sombra com a luz, que temos que ter consciência, porque todos nós passamos por isso e precisamos estar conectados com Jesus, né? Então nós precisamos estar bem conectados com a figura do Mestre, com a certeza de que Ele está conosco, que Jesus não deixa o barco que nós estamos, em momento algum. E nós precisamos cuidar do nosso lado espiritual, da nossa espiritualidade, da nossa caridade, do nosso amor, da nossa fé. E nós precisamos plasmar em nós qualidades sublimes. Nós precisamos de reforçar, nós precisamos de lustrar, de deixar brilhar essas qualidades, para que a luz possa realmente envolver o nosso eu e envolver a todos aqueles que estão conosco, né? Bom, então, nós sabemos que diante dessa regeneração, que já começa o processo, né? Já começou, nós todos fomos convidados, como pessoas, como grupos e como humanidade, né, ao crescimento espiritual. Todos nós, né? Por isso que na passagem de Marcos, evangélica, que fala desse assunto, ele fala que havia também com ele outros barquinhos. O que significa isso? Que a travessia espiritual da pessoa, né, muitos se encontram conosco na mesma situação, ou situação semelhantes, né? E que muitos são os espíritos convidados a participarem da grande transição, né? Mesmo aqueles que não têm recurso intelectual, recurso moral, que se encontram com muitas sombras internas, são convidados, porque Deus, o Pai, é misericordioso, para que possamos ter a chance, né, de mais uma vez renascer e conseguirmos vencer as sombras internas, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? Então, todos no planeta são
convocados, todos os que estão vivendo essa era aqui em 2022, 2023, 2023. Estou atrasado, meu barquinho está para trás. A gente precisa de estar sintonizado com Jesus, precisa de prestar atenção nele, precisa de confiar, né? Então, grandes acontecimentos já estão acontecendo na Terra para a regeneração, né? Que muitas vezes parecem catástrofes em que a humanidade vai deixar de existir, mas não é isso que acontece. Mesmo as piores catástrofes, aqueles espíritos encarnados estão sob a proteção do Pai, auxiliando, né? Então, olha só, quando nós vemos no texto que durante a travessia, eles foram surpreendidos por ondas que vinham acima do barco, né? E enchia o barco de água, né? Claro que sempre que está num barco, um risco desse pode acontecer, né? Mas aquela mudança prevista, a gente sabe que durante a travessia, durante o nosso momento, essa encarnação, né, em que nós estamos vivenciando essa transição, a gente sabia que ia ser difícil. Mas tem hora que a gente pensa, gente, mas será que precisava de ser tão difícil assim, né? Então, às vezes a gente percebe que aquelas ondas que nos atingem são verdadeiras convulsões sociais, que a gente muitas vezes não se reconhece no que essa sociedade, em parte do que essa sociedade é apresentada, né? Muitas vezes a gente vê as reações inferiores, provocadas por mágoas, por revoltas, por vinganças, por ódios extremos, né? Então, essas são formas de resistência daqueles espíritos que não querem fazer essa travessia, né? E eles muitas vezes não estão sintonizados com a paz, não estão sintonizados com Jesus e muitas vezes se revoltam com essas passagens, né? Então nós sabemos, né, que as provações que assolam o nosso planeta são essas águas que assolam o nosso barco da vida, né? Esse barquinho que está tentando chegar do outro lado e evoluir espiritualmente, auxiliar na regeneração do planeta, né? Então, a humanidade tem provas coletivas, provas individuais e essas tempestades que muitas vezes buscam derrubar, naufragar o nosso barco, mas nós precisamos de ter força, porque se Jesus está nele, nada vai nos acontecer, né? Então, outra coisa interessante, a despeito da tempestade, da ventania para lá para cá, Jesus dormia sobre uma almofada, né? Pode parecer, para quem não conhece, né, não imagina a grandeza de Jesus, fica parecendo que Jesus é alheio, desinteressado, né? Não é nada disso. Jesus jamais iria ficar alheio ou desinteressado se ali houvesse, né, um descontrole da situação, né? Jesus não está desligado de nós quando nós enfrentamos as nossas tempestades. Não está. Mas, na realidade, Jesus, né, ele aproveita aquele momento para nos educar, para nos ensinar como agir, como reagir. Então, o sono de Jesus é um exemplo de como a gente deve agir diante de uma tempestade, de uma dificuldade, né? Quando tem alguém no leme da embarcação, na confiança. Não é aquele sono de deixa para lá ou de descaso, não. Jesus queria mostrar que diante das situações mais horrorosas, mais difíceis, precisamos manter a calma, o equilíbrio, a paz e a fé, né? Então, nós sabemos que muitos barcos, né, estão sendo colocados à derivas, né? Nós sabemos que muitas vezes
são diante dessas situações que as pessoas despertam para lembrar que Jesus existe. Conhece pessoas que só rezam para pedir? Pois é. Agora, o que aconteceu? Eles tentaram e nem lembravam que Jesus estava lá, estavam tentando resolver a situação, né? Quando o bicho pega, aí o que eles fazem? Vão acordar Jesus, né? Aí eles se lembram de Jesus, desesperados, com medo, e acordam Jesus, né? Então, nós percebemos que Jesus leva os seus apóstolos para uma situação difícil, né? De desafio, para que eles possam conhecer como está a capacidade de resolução dos problemas, como eles agem numa situação difícil, qual a dimensão da fé deles. Porque se eles são apóstolos, estão com Jesus no barco e se desesperam, o que será dos outros que não conhecem bem Jesus, né? Então, uma pessoa, quando é fortalecida pela fé, ela tem uma atitude positiva. Por mais que tudo esteja difícil, ela busca se conectar nessa fé. Ela pede, ela espera, ela aguarda, ela sabe que vai acontecer o melhor, né? Que é o contrário de quem tem uma atitude sem fé, né? Então, quando a fé é verdadeira, ela acalma nosso coração. Ela nos faz acionar a nossa paciência e sabermos esperar, né? A gente compreende que cada coisa acontece a seu tempo e tudo está no seu lugar, né? Já a fé que é vacilante demonstra fraqueza, desespero, né? Então, quando a pessoa está doente da alma, sem fé, ou com uma fé muito fraquinha, a pessoa fica com a autoconfiança lá embaixo. A pessoa não confia em si e não confia em ninguém, nem no mundo, nem nada. Essa pessoa, para se defender, ela pode às vezes ser violenta, né? Ela pode entrar em um desequilíbrio pelo desespero de estar vivenciando aquela situação, né? Então, Jesus, ele age diretamente, atende o pedido dos seus irmãos. Jesus, vamos morrer, ajuda. Ele olha, vai lá, acalma o vento, a tempestade, depois que ele volta. Então, o que ele mostra com isso, né? Que ele foi atender o pedido e depois ele vem com a reflexão, né? Tudo o que acontece é ensinamento. Então, quando eles buscaram Jesus, e Jesus espera que eles o busquem para que possa ajudá-los. E naquele momento ele pôde atender os pedidos deles como deveria. Pode ser que talvez não atendesse naquele tempo ou depois, né? Nesse caso aqui, ok. Então, busquemos Jesus em todas as ocasiões, principalmente naquelas que estivermos com medo, que estivermos fragilizados. Ah, mas quem não sentiria medo? Todo mundo. Todo mundo sentiria medo naquela situação, né? A água por cima do barco, aquela tempestade horrorosa, né? Era normal. Então a gente precisa de saber do que a gente tem medo, o que aciona o nosso medo. Sim, mas nós precisamos de conversar com o nosso medo e confiarmos em Jesus. É para chamar Jesus, sim, mas não precisa de entrar no desespero, né? No desequilíbrio. Tenhamos a certeza de que se eles estivessem mais tranquilos, poderiam ter acionado Jesus até antes, né? Para que Jesus pudesse ajudá-los. Quantas vezes a gente vai tentando para resolver um problema, fica bravo com Jesus, fica de mal de Deus, aí a hora que não tem mais jeito a gente desiste, não, tá bom, vou rezar. É isso.
A gente desespera diante da luta, da dificuldade e demora a entrar em contato. Enquanto que, qual seria a primeira coisa a se pensar? Seria reconhecer que Jesus estava presente. E que se eu acredito em tudo que ele fala, o meu barco não vai acontecer nada com ele no leme. E a gente sabe que tudo o que acontece é para o nosso aprendizado, né? Bom, então, o barco, né, na realidade ali, é visto como a nossa existência, né? Tantas vezes por momentos tranquilos, tantas vezes por momentos que é açoitado, né? Por dificuldades, por tantas, tantos ventos e tempestades que machucam a nossa alma, que ferem nosso coração, né? Mas é nesse momento que nós precisamos estar com a couraça da fé. Nesse momento que nós precisamos estarmos mais e mais conectados com Jesus, né? Então nós temos que alimentar a nossa esperança, a nossa força moral, intelectual, né? Porque nós precisamos de erguer barreiras morais, né? Que é como quando a gente erga aquelas velas no barco, isso, né? Para que a gente se sinta em segurança e consiga ali, né? Continuar a nossa travessia. Então, quantas vezes nós seremos incompreendidos? Quantas vezes choraremos? Quantas vezes seremos caluniados, rejeitados? Quantas vezes nós teremos que vivenciar essas ondas que vêm e nos molham? Inúmeras vezes já vivenciamos nesta e em outras encarnações e vamos viver. Não sabemos dizer quantas vezes ainda teremos essa ou aquela dificuldade, né? Mas Emmanuel nos afirma que Jesus dirige o nosso orbe terrestre e que ele presidiu a formação do planeta Terra. Então, muitas pessoas desacreditadas pensam que vai ser o fim do mundo, pensam que o Brasil vai acabar, pensam que a raça humana vai acontecer. Nada disso. Essas pessoas que pensam isso se esquecem da verdadeira realidade que não é material, é espiritual. Se esquece de que tudo que existe na Terra, de toda transformação que a Terra passou e vai passar, né? Inclusive devido ao desequilíbrio dos habitantes da Terra, está sob a proteção de Jesus. Às vezes, essa aparente vitória do mal, que a gente fica pensando, meu Deus, mas como que tanto corrupto, tanta pessoa má está se dando bem na situação, né? É porque Deus é misericordioso e está dando a esses irmãos que ainda estão muito cheios, repleto de trevas, aquela oportunidade de ainda estarem aqui para reparar os seus erros, as suas dívidas, para quitar. Mas também tem aí o livre-arbítrio, né? Está sendo dada a oportunidade, se eles falam não, com certeza haverá um momento em que não poderão mais reencarnar aqui na Terra, porque a Terra estará evoluindo e não vai ser receptiva a tanta treva, né? Então, Jesus, ele sempre, né, está cuidando quando nós decidimos mudar intimamente para o autoaprimoramento, para o nosso processo de autoiluminação. E nós temos que lembrar que a Terra jamais ela se transforma com imprevistos ou improvisos, jamais, né? Nós sabemos que tem planejamentos de curto prazo, de longo prazo, que vão se cumprindo e muitas vezes a gente nem percebe, às vezes a gente vai perceber depois, né? Como, por exemplo, quando o nosso pai manda estudar,
né? E a gente não entende, manda a gente estudar. Antigamente a gente ouvia muito assim: o único tesouro que eu vou deixar para os meus filhos é o conhecimento, que esse ninguém rouba. A gente não entende muito, acha estranho. Quando a gente vai ficando adulto, que a gente vai compreendendo a vida, a gente pensa na sabedoria. Então, tem muitos planos e desígnios do nosso Pai, Deus, que nós não vamos entender pela nossa condição evolutiva, mas um dia entenderemos, aprenderemos e veremos sentido em tudo que nós tivemos e vivemos, né? Bom, então o que é importante? Que o nosso caminho interior seja sempre sem esmorecimento, seja sempre o da fé, o da força, o da esperança, o do amor. E nós precisamos seguir, terminar essa travessia sem desânimo, sabendo que tudo está sob a proteção do Senhor. E que se nós não conseguimos andar 5 passos, andemos 1, sempre protegidos, né? Mas nós sabemos que o horizonte que nos aguarda é de luz, é de bondade, é de amor, é de iluminação espiritual, é de virtude, é de progresso, é de reencontro com o nosso Pai. Somos as ovelhas perdidas que estamos caminhando em direção à casa do Pai. Somos os filhos pródigos que caminham em direção ao Pai. Somos aqueles que necessitamos, neste momento, estarmos juntos do Pai. E eu queria, só para poder finalizar, né, uma historinha que eu já contei aqui algumas vezes, né, mas eu queria dizer o seguinte: é uma história, né, que, né, o que acontece? A pessoa estava no aeroporto, sentado esperando o avião, né, o voo. E o menino estava sentado sozinho na sala de espera do aeroporto. Quando o embarque começou, o menino foi levado e foi colocado na fila, né, para entrar, e ele escolheu o assento dele antes dos adultos, porque ele estava sendo a viagem acompanhada, né? Aí essa pessoa entrou no avião e percebeu que o menino estava sentado ao lado da sua poltrona. E ele estava com um caderno ali, um livro de colorir, lápis e tudo mais. O menino foi cortês, muito bem educado, né? E coloriu o seu livrinho o tempo todo, né? Ele estava tranquilo, não demonstrava ansiedade, preocupação, medo, nada. Ele ficou encantado com o quanto aquele menino estava tranquilo, né? Os preparativos da decolagem foram feitos, o avião decolou e durante o voo, uma tempestade muito forte. E a aeronave balançava muito, como se fosse uma pena ao vento, né? Quem já passou por isso sabe. Turbulência, sacudida brusca, muitos passageiros assustados, né? Alguns até gritaram, né, de medo, né? Mas o menino encarava com naturalidade, tranquilo, e todo mundo olhando, né, assim, quem estava próximo, para ver se aquela criança estava amedrontada, com medo. E nada disso. Estava super bem, tranquilo. Aí uma das passageiras que estava do outro lado, né, ficou preocupado e perguntou para o garoto: Menino, oi, você não está com medo? Ele falou: Não, tranquilo. Mas por quê? Você não está com medo? Ele falou: Não, meu pai é o piloto. E eu confio que o meu pai sempre faz o melhor. Se a gente for pensar nisso, né, com a história do barco de Jesus, esta, de repente, é a lição que nós precisamos ter. Confiar quando o nosso Pai Celestial estiver no leme, estiver na coordenação de todas as nossas vidas, né? Então eu queria que agora que a gente pudesse fechar os nossos olhos para que a gente pudesse fazer a nossa prece final,
Que essa lição cale fundo nos nossos corações para que a gente possa verdadeiramente refletir sobre a nossa fé e sobre a nossa viagem. Pai querido, obrigada pela vida, por este momento. Pai querido, muito obrigada por estar conosco em todos os instantes, enviando o teu Filho Jesus, que sempre nos ampara, nos ilumina, nos protege, nos fortalece. Obrigada pela vida, pela natureza, Pai. Obrigada por tudo. Jesus, Mestre querido, obrigada por estar conosco nessa travessia. Obrigada pelos ensinamentos, por seu amor, por estar na construção desta casa terrestre que nos abriga como lar. Dai-nos a força, dai-nos a compreensão, dai-nos, Jesus, tudo necessário para que possamos construir felicidades no nosso coração e no coração de todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Abençoa, Jesus querido, os nossos lares, abençoa todos nós, abençoa todos aqueles familiares e amigos já desencarnados e os encarnados também. Abençoa os doentes do corpo, da alma, da mente. Abençoa aqueles que se sentem sós, aqueles que não têm o pão material e aqueles que se recusam ao pão espiritual. Abençoa todos os nossos irmãos, seus irmãos, Jesus querido. E nós te rogamos que possa estar conosco hoje e sempre. Que possamos, nesse momento, sentir essas luzes vibrando profundamente no nosso ser e sentirmos a força que estamos tendo para lidar com a travessia do barco da vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada a todos presentes. Obrigada, vida. Assim, nós finalizamos o nosso estudo de oração dizendo que assim seja. Uma boa noite para todos, uma excelente semana e quarta-feira estaremos aqui juntinhos às 20 horas, sexta-feira às 18 horas. Obrigada por terem ficado aqui este tempo, obrigada por fazerem parte da minha vida. Que Deus nos abençoe. Até breve, até quarta, se Deus quiser e Ele há de querer. Boa noite.